Igreja Cristã dos Reunidos de Deus. Aqui através do YouTube para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Gostaria que você preparasse aí o seu copo com água, porque no término dessa pregação, dessa palavra, iremos estar orando, apresentando essa água a Deus. E eu gostaria que você acompanhasse essa mensagem até o final, porque eu tenho certeza absoluta que através dessa mensagem Deus vai falar fortemente ao teu coração. E se você assim puder, compartilha essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que essa palavra também alcance a esse coração aflito, angustiado, toda essa criatura que precisa tanto de uma resposta de Deus. Eu tenho certeza que através dessa palavra Deus vai falar com todos nós. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é que está lá em Romanos capítulo 6. O título fala assim, livres do pecado pela graça. O que quer dizer a palavra pecado? Pecado, ele simboliza a morte, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando diz aqui livres do pecado, quer dizer livre da morte pela graça. Paulo fala assim, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Veja bem que a graça de Deus é que nos faz, vamos dizer assim, herdar a salvação, herdar a vida eterna. Porque quando nós falamos de morte, nós não estamos falando da morte física, porque tanto o corpo do ímpio como o corpo do crente um dia irá padecer, irá morrer, porque é matéria. Mas a morte que a Bíblia está se referindo é a morte da alma. A alma será morta, a alma será exterminada. Então, a graça é o benefício que Deus nos deu, porque nós não somos salvos por méritos próprios. Os nossos méritos são insuficientes para que nós venhamos alcançar a salvação. Só que quando nós falamos que o que fazemos é insuficiente, ou quando dizemos que a graça, a salvação, é independente do que nós venhamos a praticar ou a fazer, muitas pessoas não conseguem entender o que é a graça de Deus. Muitos não conseguem, que da mesma forma que antigamente, quando Paulo falou da graça, muitos não conseguiam entender. Como assim? Como que eu vou conseguir a salvação? O que é essa graça? Então quer dizer que eu posso viver no pecado, viver errando, falhando, praticando coisas abomináveis e mesmo assim eu serei salvo? Não. Não é isso que Paulo estava ensinando aqui. Não é isso que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Não. Tanto que ele fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aqui ele está fazendo uma pergunta. Aí no versículo 2 ele fala assim, de modo nenhum. De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como que podemos viver no pecado se nós morremos no pecado? Aí continuando ele fala assim, ou porventura ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Quer dizer, o batismo, ele significa a morte da velha natureza, a morte do velho homem. A partir do momento que eu me batizo, eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Eu estou renunciando a este mundo.
e juntamente com esse mundo a prática do mesmo. Então, se eu me batizei, se eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, então eu estou morto do pecado. Eu estou morto para este mundo. Pastor, então eu não estou entendendo por qual motivo a graça. A graça, ela vem de Deus, por quê? Porque o homem é imperfeito. O homem é imperfeito. O homem é incompleto. E a Bíblia fala que aquele que tropeçar em um desses mandamentos já tropeçou com os restantes, quer dizer, já falhou com os restantes. Então é impossível o homem não ter falhas, é impossível o homem não ter erros. Mas veja bem, o que eu quero te dizer? Erro, falhas, infelizmente vão acontecer na nossa caminhada, vão acontecer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O que não pode acontecer é uma libertinagem. As pessoas estão confundindo a graça de Deus com libertinagem. Não, ele já pagou pelos pecados que eu nem ainda pratiquei, como se Jesus tivesse morrido para nós termos uma vida de libertinagem, uma vida sorrateira nesse mundo. Não, não. A graça, ela serve para nos cobrir quando nós falhamos involuntariamente, porque às vezes, sem querer, acabamos falhando pelo impulso, ou pelo momento, ou pelo calor daquela situação, ou para aquele vacilo inesperado, acabamos falhando, errando, mas no mesmo momento tem que haver o arrependimento, se arrepender, lutar para não viver no pecado, lutar para não viver uma vida contrária à palavra de Deus. Sim, eu não posso viver a minha vida numa libertinagem, numa orgia. Não, a minha vida ela tem que ser separada. Se assim não fosse, Deus não diria na palavra dele: sede santos porque eu sou santo. O que é a palavra santo? O que significa a palavra santo? Significa separado por Deus. Deus nos separou. Deus separou você, Deus separou eu, Deus separou a gente. Deus nos separou. Aí continuando, no versículo 4 ele fala assim, ó: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quer dizer, uma vez que eu me entreguei ao Senhor Jesus, que eu me batizei, que eu renunciei a este mundo, eu tenho que ver de forma diferente. Eu já não posso ser mais aquela mesma criatura. Eu já não posso ser mais aquela mesma pessoa. E isso vem com o caminhar, com os dias que eu passo na presença de Deus, com a minha caminhada com o Senhor Jesus. Dia a dia eu vou desenvolvendo a salvação, eu vou desenvolvendo essa novidade de vida. Aí continuando, ele fala assim, ó, no versículo 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, quer dizer, a nossa velha natureza. A nossa velha natureza, ela tem que morrer. O apóstolo Paulo, ele disse que há uma luta, que a carne milita contra o espírito contra a carne, a natureza humana contra a natureza divina, porque a natureza humana, ela vai querer tudo que é dessa terra, deste mundo, tudo que é desse mundo, a carne vai querer. E o Espírito de Deus não, ele vai querer que nós venhamos andar com ele, que nós venhamos renunciar a este mundo, renunciar toda a podridão, toda a ilusão
que esse mundo oferece, porque tudo que esse mundo oferece, meu amigo, minha amiga, é ilusão, é coisa de momento. Você pode ver que as pessoas correm atrás de fama, correm atrás de riqueza, correm atrás de alcançar os lugares altos nesse mundo e morrem e não levam nada, deixam tudo para trás. Você pode ver que no momento do sepultamento não se leva nada, não se leva a riqueza, não se leva a glória, não se leva a fama, não se leva nada desse mundo. Então esse mundo é um mundo de ilusão, é um mundo de ilusão. E muitas pessoas estão se iludindo neste mundo. Sim, estão fazendo as suas moradas aqui, achando que vão permanecer eternamente sobre essa terra, e não vão, não vão, porque cada um terá o seu dia próprio, cada um terá o seu dia de comparecer no tribunal de Deus, porque todos nós vamos comparecer no tribunal de Deus, e ali prestaremos conta da vida que tivemos aqui nessa terra. Se vivemos para ter uma vida materialista, para ter uma vida, sabe, tudo voltado para o lado material, quando partirmos dessa terra, o que teremos para colher na vida espiritual? O que teremos para colher? Eu lembro agora daquela passagem que fala sobre o rico e o mendigo, o rico e Lázaro. Quando o rico começou a clamar por Abraão, porque ele estava no inferno, ele estava queimando, queimando no inferno, e ele pediu para Abraão que liberasse, para que Lázaro molhasse a ponta dos dedos e refrescasse a língua, porque o calor lá era, vamos dizer, insuportável. E Abraão falou para ele: não, filho, não tem como Lázaro passar para aí e nem você passar para cá, porque entre nós há um grande abismo. E ele disse para você ver, Lázaro, na sua dor, na sua miséria, no seu sofrimento, agora está aqui no paraíso, e você gozou do bem que você teve à terra. Você gozou das riquezas, da luxúria, dos prazeres. Em outras palavras, você não se preocupou em plantar algo para colher aqui. Você não se preocupou em fazer a sua parte, como Lázaro fez a dele. Claro que Lázaro não entrou no paraíso simplesmente porque era um mendigo, simplesmente porque era um desvalido, um necessitado. Não, não. E nem o rico foi para o inferno porque era rico. Não. Mas cada um traz, ou cada um, vamos dizer assim, expõe o que está no seu coração. O rico não se preocupou em se aproximar de Deus. Tem muitas pessoas pobres também que não querem se aproximar de Deus. Quando eu falo se aproximar, não é chegar até Ele simplesmente para buscar cura, para buscar vitórias terrenas, conquistas materiais. Ah, porque se eu sou de Deus, eu tenho que morar numa mansão. Ah, se eu sou de Deus, eu tenho que ter riquezas, eu tenho que ter posses, eu tenho que ter isso, ter aquilo outro. Veja bem, o que é mais importante na vida de uma pessoa, em primeiro lugar, é a salvação, é a presença de Deus. Em segundo lugar, uma família abençoada, uma família unida, uma família feliz. Então este mundo é um mundo de ilusão, é um mundo de faz de conta. É um mundo de faz de conta. Dizem que esse mundo é uma roda gigante. Você já ouviu esse ditado? E é verdade. Porque a pessoa, ela pensa que está no auge e de uma hora para outra ela se encontra na lona. Porque assim é este mundo. Assim é este mundo. Então não se preocupe com as coisas do mundo. Não se preocupe com as conquistas aqui do mundo. Se preocupe sim em plantar para a tua vida espiritual, para o grande dia. Porque todos nós
Vamos ter esse dia. Esse dia não tem como escapar. Não tem como. Não tem como. Aí continuando, no versículo 6 ele fala assim, ó: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravos. Porque a pessoa se torna escrava do pecado. O pecado escraviza aquela pessoa. Você pode ver que são pessoas que são escravizadas pelas drogas, escravizada pela pornografia, pela prostituição, escravizadas pelo adultério. São pessoas escravizadas por aquela situação que parece trazer um prazer, parece trazer um alívio, mas é algo momentâneo. É algo que é doce no começo, é amargo como fel no final. Aí continuando ele fala assim, ó, versículo 7: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que ele está falando aqui? Quem morreu o quê? O corpo? Não, a natureza. Aquele que morreu para este mundo. Aquele que renunciou a este mundo e a glória desse mundo. Você lembra que o Senhor Jesus, quando estava lá no deserto, e ele passou ali 40 dias, 40 noites, o tentador veio até ele e disse, se ele simplesmente prostrasse e adorasse a ele, o que ele daria para Jesus? A glória desse mundo. A glória desse mundo. A glória desse mundo. Então morrer para este mundo é morrer para tudo que é deste mundo. Então ele fala aqui, ó, repito o versículo 7, ele fala assim, ó, portanto, quem morreu está justificado do pecado. Quer dizer, se eu morri para este mundo, se eu morri para as paixões desse mundo, eu estou justificado pela graça do Senhor Jesus. Porque eu aceitei como meu Salvador. Eu renunciei a este mundo para adorá-lo, para servi-lo, mas servi-lo de verdade. Servi-lo de verdade. Aí continuando ele fala assim, versículo 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, quer dizer, a eternidade. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Quer dizer, a alma daquela criatura, a alma daquela pessoa, daquele servo, daquela serva, aquela alma não vai morrer, porque a morte não vai ter domínio sobre aquela alma. Aquela alma vai viver eternamente com Cristo. Eternamente com Cristo. Aí continuando o 10 fala assim, ó, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então quer dizer que eu e você vivemos para Deus. Vivemos para agradar a Deus. Vivemos para fazer a vontade do nosso Deus. A vontade do nosso Deus. Aí no 11 ele fala assim, ó, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então eu tenho que estar morto para o pecado. Eu tenho que fugir, essa é a realidade, fugir do pecado. Eu tenho que renunciar tudo aquilo que me leva ao pecado, que me leva a errar, a falhar. Porque eu não posso ficar caindo no mesmo erro. Não. Errar é uma coisa. Continuar no erro é burrice. É burrice.
A graça não é libertinagem, é liberdade em Cristo, não libertinagem. O próprio Cristo disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então, se de fato e de verdade eu aceitei a Cristo, eu tenho que morrer para as paixões desse mundo. Mesmo que isso me custe algo na minha vida. Mesmo que isso me traga uma tristeza, uma angústia, por não, vamos dizer assim, agradar a minha carne, por não fazer aquilo que agrada a minha natureza humana, mas vai ser uma tristeza que vai se converter em alegria, vai ser um choro que vai se converter em alegria, em sorriso. Essa é a palavra certa. Aí continuando 12, ele fala assim, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que é reinar? É dominar. É dominar. O rei da sua vida não pode ser o pecado, não pode ser o maligno, o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida tem que ser Cristo. Falhar, todos nós falhamos. Errar, todos nós erramos. Não podemos permanecer no erro. Não podemos. Aí continuando, ele fala assim, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Continuando o 13, fala assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quer dizer, eu que tenho que escolher se eu vou usar o meu corpo para agradar tudo aquilo que é iniquidade, ou se eu vou usar o meu corpo para agradar a Deus. Aí continuando no 14, ele fala assim, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por que lei? Porque a lei não havia perdão. Não havia perdão. Uma vez pecou, iria morrer. Mesmo que se arrependesse, não havia perdão. Não havia misericórdia. Então, quando Deus estabeleceu a graça, Ele estabeleceu o perdão. Ele estabeleceu a misericórdia. Sim, porque todo aquele que se arrepende do seu pecado e o deixa, é perdoado por Deus. Então, não deixa nada te afastar do Senhor Jesus. Não deixa nada te afastar. Não deixa esse falso evangelho que pregam aí te afastar. Um evangelho de libertinagem, um evangelho de portas largas, um evangelho que não fala da cruz de Cristo. Porque o Senhor Jesus disse que se nós queremos ser discípulos dele, temos que tomar a nossa cruz e seguirmos a ele. Cruz quer dizer renúncia. A cruz significa morte, renúncia. Você vai renunciar a este mundo. Você vai morrer para este mundo, para as paixões desse mundo, para os projetos desse mundo. E você vai viver para Deus. E certamente esse Deus irá salvar a tua alma, irá te abençoar, te dar saúde, te dar paz, te dar vitórias, até o dia em que Ele vir e recolher a sua alma para Ele. Então põe essa palavra no teu coração, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, aprenda a buscar a Deus, não de forma mecânica, não, você não precisa de homem nenhum para te levar a Deus. Se você quiser ir a Deus, basta você abrir o seu coração, ser sincero para com Ele. Aí nesse exato lugar onde você está, nesse exato momento que você ouve essa palavra, se você quiser, você pode entregar a sua vida a Ele. Você pode confessar diante dEle os seus pecados. Não precisa você confessar para nenhum homem. Não precisa nenhum homem perdoar o seu pecado. Quem perdoa é Cristo.
Quem perdoa é Jesus. Então, se você quiser, você pode nesse exato momento, ou em pé, ou de joelho, ou deitado, da forma que você quiser, falar para Ele: Senhor, eu reconheço os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero entregar ao Senhor a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu coração. Eu renuncio a este mundo, eu renuncio tudo isso que esse mundo me oferece para ter a sua salvação, para ter a vida eterna, para que a minha alma viva eternamente com Cristo. Isso é muito glorioso, meu irmão. Isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, uma paz vai invadir o teu coração, vai invadir o teu ser. É o poder de Deus. É o poder dele invadindo a sua vida, invadindo a sua casa, invadindo o seu coração. Tá bom? Põe essa palavra no teu coração. Medita nela. Romanos, capítulo 6, que nós lemos para você. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, né? Mas ele vai mais adiante. Leia que o Espírito Santo vai te trazer a compreensão para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Pegue aí o seu copo com água, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a oração da fé. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dessa criatura, meu Deus, que está acompanhando essa mensagem. Meu Deus, fala fortemente ao coração de cada um deles, meu Pai. Tira as dúvidas, as incertezas. Meu Pai, abraça essa criatura, meu Senhor, que não tem força para se livrar do pecado, que não tem força, meu Deus, para renunciar a este mundo. Essa criatura que se sente atraída pelo brilho, pela glória deste mundo, meu Pai. Talvez essa criatura é um jovem, é um adolescente, é uma moça, é um rapaz que não consegue, meu Deus, renunciar o brilho, a glória deste mundo. Mas que o Teu Espírito nesse momento possa visitar essa criatura, meu Pai. Possa tocar com o Teu poder, com a Tua unção, para que essa pessoa tenha força para se livrar, meu Pai, do pecado, para se livrar dessa vida de promiscuidade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro também pelos que estão enfermos na carne, aqueles que estão acamados, meu Pai, em cima de uma cama, num leito de um hospital, dentro de uma UTI, de uma CTI. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, envia o Teu Espírito para curar, para libertar, para transformar a vida, meu Pai, de todas essas pessoas que acompanham essa oração. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, que aonde chegar essa palavra e essa oração, chegue o Teu poder, meu Pai. Chegue vida e vida com abundância, porque é o que o Senhor promete na Tua palavra. Pois é o que eu te peço, meu Deus, e desde já te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Amém? Beba da água agora e receba a vitória, a força de Deus em nome do Senhor Jesus. Nós ficamos por aqui da nossa participação. Até uma próxima oportunidade. E eu peço para você, carinhosamente, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece. Se você puder, se inscreva no canal. Eu tenho certeza absoluta que Deus já abençoou para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.